O Grande Conflito, capítulo 22. Quando a primavera de 1844 passou, o primeiro momento em que as pessoas esperavam a vinda do Senhor, aqueles que haviam aguardado sua vinda sentiram dúvida e incerteza. Muitos continuaram a examinar as Escrituras, buscando novamente evidências para a sua fé. As profecias eram claras e certas ao apontar para a proximidade do retorno de Cristo. A bênção do Senhor na conversão e no reavivamento dos cristãos testemunhara que a mensagem vinha do céu. Entremeadas as profecias que eles imaginavam se aplicar ao tempo do segundo advento, estavam instruções incentivando-os a esperar com paciência e fé, pois aquilo que parecia obscuro seria esclarecido. Dentre essas profecias estava Abacuque 2, 1-4. No entanto, ninguém pareceu notar que essa profecia fala de uma aparente demora. Após o desapontamento, o texto pareceu muito significativo. A visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O justo viverá pela sua fidelidade. A profecia de Ezequiel também confortou os fiéis. Assim diz o soberano, o Senhor: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Ezequiel 12, 23, 25 e 28. Aqueles que aguardavam se alegraram. Deus, que conhece o fim desde o princípio, havia concedido esperança a cada um deles. Sem passagens como essas, sua fé teria vacilado. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 também ilustra a experiência do povo adventista. Aqui vemos a igreja dos últimos dias. Sua experiência é esclarecida por meio dos acontecimentos de um casamento oriental. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Mateus 25, 1-6. A chegada do noivo representa a vinda de Cristo conforme anunciada pela primeira mensagem angélica. A saída das virgens para encontrar o noivo corresponde à grande reforma que acompanharia a mensagem do breve retorno de Jesus. Nessa parábola, todas haviam levado suas lâmpadas, ou seja, a Bíblia, e saíram para encontrar-se com o noivo. No entanto, ao passo que as insensatas não levaram óleo, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Haviam estudado as Escrituras e tinham uma experiência pessoal, uma fé em Deus que desapontamento e tardança não seriam capazes de derrubar. As outras reagiram à emoção, aos temores que a mensagem despertara. Mas dependiam da fé das prudentes, satisfeitas com a luz vacilante da emoção, sem a compreensão completa da verdade, nem uma obra genuína da graça no coração. Saíram para encontrar o Senhor esperando recompensa imediata, mas não estavam preparadas para a demora ou o desapontamento. Sua fé falhou. O noivo demorou chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Essa grande espera pelo noivo representa a passagem do tempo, o desapontamento, a aparente demora. Aqueles que basearam a fé no conhecimento pessoal da Bíblia tinham uma rocha sobre a qual se firmar, que as ondas do desapontamento não seriam capazes de levar embora. Todas ficaram com sono e adormeceram. Um grupo abandonou a fé, ao passo que o outro esperou com paciência até a chegada da luz mais clara. Os superficiais não poderiam mais se apoiar na fé dos outros. Cada um deveria permanecer em pé ou cair por conta própria. Fanatismo. Por volta dessa época, o fanatismo começou a aparecer. Alguns que alegavam crer no advento demonstravam zelo distorcido. Suas ideias fanáticas não ganharam a simpatia da maioria dos adventistas, porém trouxeram desgraça à causa da verdade.
Satanás estava perdendo seus servos e, a fim de dar uma má reputação à causa de Deus, trabalhou para enganar alguns que se consideravam fiéis, levando-os a extremos. Então seus seguidores estavam prontos para se apropriar de qualquer erro, qualquer ato estranho ou questionável e apresentá-los da maneira mais exagerada possível, a fim de retratar o adventismo como se fosse uma desgraça. Quanto mais pessoas professavam a fé no segundo advento, mais vantagem obteria, pois seu poder controlava o coração delas. Satanás é o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Seu espírito inspira seus seguidores a vigiar em busca de defeitos no povo de Deus, a fim de chamar a atenção para eles, sem jamais mencionar suas boas ações. Ao longo de toda a história da Igreja, nenhuma reforma jamais foi adiante sem enfrentar sérios obstáculos. Em todas as igrejas fundadas por Paulo, alguns que alegavam ter aceitado a fé sempre traziam heresias. Lutero também sofreu com fanáticos que diziam que Deus havia falado diretamente com eles, colocando as próprias ideias acima das Escrituras. Muitos foram enganados pelos novos mestres e se uniram a Satanás para derrubar aquilo que Deus levara Lutero a edificar. Os irmãos Wesley viram a obra de Satanás arrastando pessoas desequilibradas e não santificadas para o fanatismo. Guilherme Miller não simpatizava nem um pouco com o fanatismo. O diabo, dizia ele, exerce grande poder sobre a mente de alguns hoje. Com frequência encontro muito mais evidência de devoção genuína a Deus em um olho vivo, uma bochecha molhada e uma reação abafada do que em todo o barulho da cristandade. Durante a Reforma, seus inimigos colocaram a culpa pelos males do fanatismo sobre aqueles que trabalhavam mais fervorosamente contra ele. Os que se opuseram ao movimento adventista seguiram uma prática semelhante. Sem se dar por satisfeitos, apenas exagerando os erros dos fanáticos, eles espalhavam relatos que não chegavam nem perto da verdade. Sua paz tinha sido perturbada pela proclamação de que Cristo estava prestes a vir. Eles temiam que fosse verdade, mas esperavam que não. Esse era o segredo de sua guerra contra os adventistas. A pregação da primeira mensagem angélica tinha tendências diretas de conter o fanatismo. Aqueles que participaram desse movimento solene estavam em harmonia. O coração de cada um estava repleto do amor uns pelos outros e por Jesus, a quem esperavam ver em breve. A mesma fé e a mesma bendita esperança se provaram um escudo contra os ataques de Satanás. Correção do erro. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." No verão de 1844, os fiéis proclamaram essa mensagem usando exatamente as palavras das Escrituras. O evento que levou a isso foi a descoberta de que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o ponto de início das 2.300 tardes e manhãs, entrou em vigor no outono de 457 a.C., não no início daquele ano, conforme se acreditava até então. Iniciando o cálculo no outono de 457, os 2.300 anos terminariam no outono de 1844. Os símbolos do Antigo Testamento também apontavam para o outono como o momento em que a purificação do santuário deveria ocorrer. O sacrifício do Cordeiro Pascual era uma sombra da morte de Cristo, símbolo cumprido não só em relação ao evento, mas também ao tempo. No 14º dia do primeiro mês judaico, exatamente no mesmo dia e mês em que, por séculos, o Cordeiro Pascual era morto, Cristo instituiu a Ceia do Senhor, festa que deveria celebrar sua morte como o Cordeiro de Deus. Naquela mesma noite, ele foi levado para ser crucificado e morto. Da mesma maneira, os símbolos relacionados ao segundo advento devem se cumprir no momento designado no cerimonial simbólico. A purificação do santuário ou dia da expiação aconteceria no 10º dia do 7º mês judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote, depois de fazer expiação por todo o Israel e assim remover os pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Por isso, acreditava-se que Cristo apareceria para purificar a terra, destruindo pecado e pecadores,
bem como para abençoar com a imortalidade o povo que o aguardava. Acreditava-se que o 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, o momento da purificação do santuário, que em 1844 caiu no dia 22 de outubro, seria o dia da volta do Senhor. As 2.300 tardes e manhãs terminariam no outono e a conclusão parecia irresistível. Um despertamento. Os argumentos eram acompanhados de forte convicção e milhares de fiéis ecoaram o clamor da meia-noite. Como uma grande onda, o movimento tomava conta de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. O fanatismo desapareceu como a primeira geada diante da luz do sol. A obra foi como aqueles momentos nos quais o antigo Israel voltou para o Senhor, ao dar ouvidos às mensagens de repreensão de seus servos. Havia pouco êxtase, mas muita sondagem profunda do coração, confissão de pecados e abandono do mundo. As pessoas demonstravam total consagração ao Senhor, sem nada lhes deter. De todos os grandes movimentos religiosos desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e enganos satânicos do que o movimento adventista do outono de 1844. Em resposta ao chamado, o noivo se aproxima. Aquelas que aguardavam acordaram e prepararam suas candeias. Estudaram a palavra de Deus com uma intensidade de interesse diferente de tudo que se vira até então. Os primeiros a obedecer ao chamado não foram os mais talentosos, mas os mais humildes e devotos. Fazendeiros deixaram as searas nos campos, mecânicos largaram suas ferramentas e alegremente saíram para dar as advertências. As igrejas, de modo geral, fecharam as portas a essa mensagem e um grande número de pessoas que a aceitou foi removido do rol de membros. Os descrentes que se aglomeravam nas reuniões adventistas sentiam o poder convencedor que acompanhava a mensagem. O noivo se aproxima. A fé trazia respostas às orações. Como gotas de chuva na terra sedenta, o Espírito da graça desceu sobre os que buscavam com sinceridade. Aqueles que esperavam se encontrar face a face com o Redentor sentiam alegria solene. O Espírito Santo sensibilizou os corações. Foi chegado o momento em que aqueles que aceitaram a mensagem esperavam encontrar seu Senhor. Eles oravam com frequência uns com os outros, encontravam-se em lugares afastados para conversar com Deus e dos campos e bosques a voz de intercessão subia aos céus. Queriam ter a certeza da aprovação do Salvador mais do que de seu alimento diário e se uma única nuvem lhes obscurecia a mente, não descansavam até sentirem a segurança da graça perdoadora. Desapontados de novo. Mais uma vez, porém, o tempo em que esperavam Jesus voltar passou, e o Salvador não apareceu. Então eles se sentiram como Maria, quando ela chegou ao túmulo do Salvador e encontrou o vazio, e exclamou em lágrimas: "Levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o puseram." João 20, verso 13. O temor de que a mensagem fosse verdadeira havia contido o mundo descrente. Mas, quando ninguém viu sinais da ira de Deus, as pessoas deixaram de lado seus temores e recomeçaram a zombaria e o escárnio. Um grande número daqueles que alegavam crer renunciou à fé. Os escarnecedores convenceram os fracos e covardes a se unir a eles, e todos unidos declararam que o mundo permaneceria exatamente como era por milhares de anos. Os cristãos sinceros e fervorosos abriram mão de tudo por Cristo. Acreditavam que haviam dado a última advertência ao mundo. Com desejo intenso haviam clamado: "Vem, Senhor Jesus!" Mas a retomada do fardo das perplexidades da vida diante das sátiras do mundo escarnecedor foi uma prova terrível. Quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, seus seguidores acharam que ele estava prestes a subir ao trono de Davi e livrar Israel de seus opressores. Com alta expectativa, muitos espalharam suas capas com um tapete em seu caminho e colocaram grandes ramos de palmeira à sua frente. Os discípulos estavam cumprindo as intenções divinas, mas estavam fadados a um amargo desapontamento. Poucos dias se passaram até testemunharem a morte agonizante do Salvador e o deitarem na sepultura.
Suas esperanças morreram com Jesus. Somente quando o Senhor saiu do túmulo eles conseguiram entender que as profecias haviam predito tudo aquilo. No tempo certo. De maneira semelhante, Miller e seus companheiros cumpriram as profecias e anunciaram uma mensagem que a inspiração predissera que deveria ser dada ao mundo. Eles não teriam conseguido dá-la caso tivessem entendido por completo as profecias que apontavam para seu desapontamento e apresentando outra mensagem que deveria ser pregada antes do retorno do Senhor. A primeira e a segunda mensagem angélicas foram proclamadas no momento certo e cumpriram a ordem que Deus havia designado para elas. O mundo esperava que, se Cristo não voltasse, as pessoas deixariam de lado o adventismo. Muitos de fato deixaram a fé, mas houve aqueles que permaneceram firmes. Os frutos do movimento adventista, o espírito de sondagem do coração, renúncia ao mundo e reforma da vida, testemunhavam de que ele vinha de Deus. Não ousaram negar que o Espírito Santo havia abençoado a proclamação da segunda vinda. Não conseguiam encontrar erro nos períodos proféticos. Seus oponentes não obtiveram êxito em contestar sua interpretação das profecias. Não podiam concordar em renunciar às crenças que haviam chegado por meio de estudo fervoroso das Escrituras, em atitude de oração, por mentes iluminadas pelo Espírito de Deus e corações ardendo com seu poder vivo, as quais tinham resistido com firmeza aos argumentos de adversários cultos e eloquentes. Os adventistas confiavam que Deus os havia conduzido a dar advertência do juízo. Declararam: Ele provou o coração daqueles que a ouviram, de modo que aqueles que examinaram o próprio coração soubessem de que lado estariam quando o Senhor viesse. Se exclamariam: Este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará, Isaías 25:9, ou se pediriam às rochas e montanhas que caíssem sobre eles e os escondessem da face daquele que se assenta no trono. Apocalipse 6, verso 16. Guilherme Miller expressou o sentimento daqueles que ainda confiavam que Deus os havia conduzido. Minha esperança no retorno de Cristo está forte como nunca. Fiz somente o que senti ser meu dever. Após anos de solene reflexão, considerando apenas o fator humano, milhares foram levados a estudar as Escrituras por causa da pregação do tempo. E dessa maneira se reconciliaram com Deus por meio da fé e da aspersão do sangue de Cristo. Não desistir. O Espírito de Deus permaneceu com aqueles que não negaram apressadamente a luz que haviam recebido, renunciando ao movimento adventista. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, 35-39. Esse conselho é dirigido à igreja nos últimos dias. Subentende de forma clara que o Senhor parecia ter adiado sua vinda. As pessoas mencionadas na passagem haviam feito a vontade de Deus ao seguir a orientação de seu Espírito e de sua palavra. Porém, elas não entenderam o propósito de sua experiência. Foram tentadas a duvidar se Deus de fato havia conduzido. As palavras, o meu justo viverá pela fé, Hebreus 10, 38, se aplicavam a esse tempo. Abatidos pela esperança decepcionada, só poderiam se manter firmes por meio da fé em Deus e em sua palavra. A renúncia da fé e a negação do poder do Espírito Santo que haviam acompanhado a mensagem corresponderia a voltar à condição de perdidos. O único caminho seguro seria valorizar a luz que já tinham recebido de Deus, continuar a examinar as Escrituras e aguardar com paciência, esperando por mais luz. O fim do capítulo 22 do Grande Conflito.